Boa noite. Estamos aqui para saber a opinião do professor Alexis sobre as condições filosóficas na educação atual. Professor, você pode se apresentar, por favor? Sim. Boa noite, meu nome é Alexson Silva Tavares, né? Sou professor da rede estadual do Espírito Santo, professor da rede privada, atuo como orientador acadêmico no curso de filosofia da UFES e também atuo no ensino universitário. Minha formação, eu sou professor de filosofia, sou formado em filosofia, sou pedagogo também, sou especialista em filosofia, psicanálise e sou mestre em filosofia. Essa é a nossa trajetória no mundo da educação. Ok. Baseado na sua experiência como professor nessa área, quais as maiores dificuldades enfrentadas na educação brasileira atualmente? Bom, primeira dificuldade que eu percebo é a desvalorização do professor. Acho que o professor, um dos grandes problemas é a compreensão do valor que o professor tem, né? E aí tem duas vertentes, né? Tem a valorização por parte do sistema e a valorização também por parte do próprio professor, Então são as duas coisas, ou seja, de primeira mão são essas duas coisas que para mim é um grande problema, essa questão da compreensão da valorização do professor. Uma outra questão para mim também que eu vejo como um problema, né, na educação é a compreensão que o professor tem do seu papel no atual contexto educacional, porque o atual contexto de educação ele difere daquele em que ele foi formado. Então, basicamente, há uma grande dificuldade entre você ser formado em um tempo, né, e você ter um contexto diferente para atuar. Então, há uma disparidade entre essa formação que o professor tem hoje e o tipo de clientela, o tipo de contexto de educação que ele está inserido para poder lidar com essas questões aí do universo da educação. Tá. Então vamos falar agora sobre as tendências educacionais. A escola tradicional, né, era o centro, o professor era do centro do processo de ensino e aprendizagem. O ensinar era o que enfatizava. Na escola nova, o aluno passa a ser o centro desse processo. O aprender é o mais importante. A voz é dada ao estudante. Na sua opinião, professor, como o senhor vê esses acontecimentos? Bom, eu penso o seguinte, que eu acredito que quando a gente discute tendências educacionais, é muito fácil você fragmentar para estudar, né? Ou seja, você fazer o recorte, criar os critérios, né, para definir o perfil de uma tendência. Mas na prática é muito mais complexo, porque o professor, muitas das vezes, ele não tem a compreensão desse perfil de tendência, ou do perfil de uma dada tendência, né? Então ele não vai para a sala de aula e automaticamente ele define a sua prática a partir de uma tendência. Então, é um conjunto de tendências. Quando você coloca para mim a ideia de que na escola tradicional o professor é o centro das atenções, né? O processo em si está mais focado no ensino do que na aprendizagem, e já na escola nova você trabalha mais dentro de uma perspectiva que o aluno é o centro. Eu acho que existe uma problemática que é tentar definir o papel quando na verdade a importância está no processo. Então se a gente fica naquele bioma, né, não, é o professor, o processo é ensino, não, é o aluno. Eu vejo o seguinte, tanto o professor quanto o aluno são importantes no processo, cada um com o seu papel. O aluno na sua condição de um ser que está no processo de construção da sua formação e do seu conhecimento, e o professor na sua condição, no seu papel da pessoa mais experiente nesse processo. Ou seja, ser a pessoa mais experiente não quer dizer que ele é o personagem principal. Ele apenas é um personagem com maior experiência. Então eu penso o seguinte, que a grande problemática é nós priorizarmos um polo, né, tentarmos definir o papel do professor e do aluno como centro das atenções
E se esquecemos que é a completude disso, que é justamente essa amarração, né? E tendo como centro o processo de ensino-aprendizagem, porque a gente não pode conceber a ideia de ensino sem aprendizagem, nem tampouco de aprendizagem sem ensino. Então, quando se prioriza muito um polo, você acaba tornando todo o processo fadado ao fracasso. Eu acho que essa falta da compreensão de que é o processo e de que o professor ele é a pessoa mais experiente e de que o aluno também tem o seu papel de importância, porque ele também traz conhecimentos para esse processo de formação dele próprio, né? Então acho que é por aí que começa a grande problemática. E nos dias de hoje, o senhor consegue ver um panorama assim da atual tendência que está nas escolas? Bom, eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é o seguinte, eu não acredito que nós tenhamos uma tendência específica, não temos, né? Nós temos uma utopia, né? Desejo de atender uma tendência, mas existem vários fatores, isso vai desde uma estrutura física, isso vai desde uma boa formação, isso vai de uma clientela específica, para poder a gente tentar idealizar um perfil de tendência para atuar. Então eu não acredito que nós tenhamos uma tendência atuante de forma definitiva, conforme os perfis estabelecidos teoricamente. Nós não temos isso na educação brasileira de forma nenhuma. Tá, então, baseado nisso, então, qual a metodologia que você usa em sala de aula e qual critério que você adotou para utilizá-lo? Bom, a minha prática, no caso, ela é uma prática muito mescla, né? Mas eu acredito que, pela análise que a gente faz, né, da própria prática, a gente está sempre estudando, está sempre tentando se entender enquanto professor, entender a própria prática, né? Eu acredito que a minha prática se aproxima muito de uma prática da tendência crítica social. Por quê? Porque eu entendo que o meu papel, ele é importante no processo. Né? Ele é importante. De que pressuposto eu parto quando eu digo que a minha postura pedagógica se aproxima da tendência crítico-social? Por quê? Eu entendo que esse papel enquanto professor, ele é importante. Porque nesse processo, como eu já disse, eu sou a pessoa mais experiente. Não quer dizer que o aluno não tenha experiências, mas que a pessoa que tem maior experiência para lidar com o processo, para lidar com o mecanismo de planejamento, para lidar com o mecanismo de avaliação, para lidar com os mecanismos de recursos didáticos, para lidar com o processo burocrático, nesse caso, eu sou profissional com maior experiência. E também parte do princípio, o que norteia essa minha percepção como bem próxima de uma postura crítica social, eu entendo que eu percebo o aluno como sendo sujeito do próprio conhecimento. Né? Ou seja, eu não parto do princípio de que o aluno ele é um ser vazio e de que não traga nada para contribuir nesse processo. Então, como base para esse entendimento meu, enquanto professor que adota essa postura, eu parto do princípio de que eu sou um sujeito, tenho os meus ideais, sou uma pessoa experiente no processo, e o aluno, ele também é importante porque traz a sua bagagem, e aí essa interação, né, essa conexão entre sujeito experiente e sujeito que tem uma experiência, que é o aluno, a gente se constrói. Eu enquanto pessoa, ele enquanto pessoa, eu enquanto sujeito que conhece, ele enquanto sujeito que conhece também, e por aí constrói, né, essa formação. Esse tempo da formação da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, o senhor acha que esse tempo está sendo bem aproveitado? São muitos anos, eu acho que poderia ser menos anos, ou está ideal? O que o senhor acha disso? Olha, é uma boa pergunta que você faz. Eu tenho feito alguns questionamentos, há uns 2 anos, eu tenho feito alguns estudos particulares, e eu tenho percebido o seguinte: o aluno do ensino médio, né? O ensino médio, ele não tem tido uma maturidade para lidar com o nível de conhecimento que a ele é inserido nessa fase. Tá? Então, eu acredito o seguinte, que o tempo é ideal,
Agora, o tipo de experiência que o aluno tem desse tempo é que não está atendendo aquilo que poderia ser, né? Ou seja, construir uma maturidade do aluno enquanto sujeito aluno. Então, assim, o tempo para mim é ideal. A grande problemática é como esse tempo está sendo usado, a experiência curricular desse aluno, né? Como ele lidar com esse tempo. Então, eu acho que o aproveitamento, a experiência curricular desse aluno é que não está sendo adequada ao tempo que ele tem dentro dessa etapa. Mas o que falta, então? O que você acha que está? Eu acho o seguinte, que para mim o que falta é uma reformulação curricular. Né? Eu acho que o nosso currículo atual não atende à especificidade do tipo de aluno que a gente tem. Ou seja, por que a gente tem um aluno imaturo no ensino médio, por exemplo? Não é porque ele está no ensino médio, é uma construção que vem da educação infantil, do ensino fundamental menor, do ensino fundamental maior, né? E, consequentemente, né, chega no ensino médio. Então, eu acho que a reformulação, a estruturação de determinados conteúdos, que para mim tem alguns conteúdos que já se tornaram obsoletos para a realidade do aluno. Quando eu falo de reformulação curricular, eu não falo de conteúdo também só, eu falo assim de certas experiências que poderiam ser consideradas válidas e ainda não estão sendo disponibilizadas para o aluno no ambiente escolar, ou também confinamento do aluno. O aluno está confinado numa sala de aula. Eu acho que o confinamento do aluno tem sido um grande fator para o enfraquecimento, né, dessa maturidade do aluno. O aluno estuda determinados conteúdos como que se o mundo externo fosse uma coisa dispare daquilo que ele aprende dentro da sala de aula, da experiência que ele tem. Então ele não tem contato com o mundo complexo, ele tem contato com o mundo fragmentado. E eu acho que essa fragmentação dentro do espaço escolar, esse confinamento no espaço escolar, acaba deixando meio alienado as suas necessidades externas. Eu acho que por aí que está a grande problemática também. Como você percebe a relação homem, escola e sociedade? Como eu percebo essa relação? Né? É uma relação, para mim, contraditória, né? Porque a gente fala de três situações. A gente fala homem, né? Fala do sujeito, a gente fala de educação, que é um processo de formação, e fala de sociedade, que é um contexto de vivência do ser humano. Eu entendo que essa relação é uma relação contraditória em determinadas situações e que, vez por outras, ela pode levar os sujeitos, né, dessas relações, dessa relação, a uma alienação. Então eu entendo o seguinte: a educação hoje, ela atende a um mercado, ela atende a uma elite. Eu não acredito na educação de hoje como atendendo a quem se deve atender, né, que é a sociedade como um todo. Por quê? Porque a educação, ela parte de uma concepção de homem aquém daquilo que verdadeiramente nós precisaríamos para poder fazer da sociedade uma sociedade para todos. Então eu vejo o seguinte: existem utopias, né, mas que se perdem com a própria interação do homem, da educação e da sociedade. A gente fala muito de uma educação que é para transformar, né, formar um sujeito crítico, mas quando você se depara com uma estrutura educacional, ela não permite um ser que se forme para uma sociedade que se transforma. Então a gente tem basicamente uma educação que forma homens, ou que reproduz homens tal qual a sociedade é, fragmentada, dual, excludente. A gente usa muitos clichês, né, de transformação, de inclusão, mas é uma inclusão que exclui, é uma transformação que reproduz. Então é muito utópico. Eu acho que é uma relação muito utópica, né? Muito ideológica, muito alienante e, de certa forma, contraditória. Para finalizar, vamos então só voltar nas tendências, a tendência tecnicista. Uhum. O senhor acha que a tendência tecnicista deixou o professor fragilizado por ter deixado de ser o autor e o produtor do conhecimento para ser um mero reprodutor dos conhecimentos que outros já formularam e produziram? Olha, a tendência eu não acredito que o professor deixou de ser, por ele deixar de ser autor. Eu acredito que
o professor ele passou a ter parceiros, né? Coisa que o professor tecnicista não tinha. Ou seja, ele era autor, ele definia e de uma maneira assim, unilateral. Então eu acredito que nessa participação de mais atores para a construção, para a elaboração curricular, a vivência desse aluno, eu acho que contribui, né, de certa forma, para que o ensino ele seja um ensino em rede e não seja um ensino bancário, não seja um ensino como é que eu vou dizer, modelador, né, ou moderador também, mas ele passa a ser um ensino em rede. Então eu acredito que ele não perde autonomia, porque o docente em si, a autonomia não está na elaboração de um conteúdo. Eu acho que a autonomia está na postura dele em sala de aula enquanto professor. O que vai definir a sua autonomia não é o que ele constrói, mas é o que ele faz na sala de aula. Muito obrigada. De nada. É um prazer estar com você. Prazer é nosso. Bom, queremos agradecer, né? Esse período aqui foi muito produtivo, né? E vamos ver, assim, vamos crer, né, num processo cada vez melhor na nossa educação, né? É o que a gente espera, né? O trabalho é esse ideal, né? Tá certo. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês. Sempre que precisar, a gente está aqui disponível, né? Nós e os alunos também do nosso curso. Ok, Tá, obrigada. Nada.